A manchete é: Tribunal Superior Eleitoral responde às mentiras que Bolsonaro contou sobre as nossas urnas eletrônicas a embaixadores de todo o mundo. É hora de dizer basta à desinformação. E é hora também de dizer basta ao populismo autoritário que coloca em xeque a conquista da Constituição de 1988. A segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, foi uma data importante para o golpismo nosso de cada dia. Caso raro, hein? Caso raro de golpe antecipado, golpe avisado. Só falta mandar aí o save the date. Pois é, a segunda foi dia de fazer a festa de lançamento do golpe para os embaixadores do mundo inteiro. Você pode tentar ver aí o lado cômico da coisa. Olha aí, ao invés de dar um briefing do golpe, ele tá dando um briefing, sei lá. É um erro ortográfico, simboliza o despreparo dos nossos militares. Militares? O que os militares têm a ver com isso? Ó, vexame golpista de Bolsonaro com embaixadores foi obra dos militares do governo. Nossa, que surpresa! Quer dizer que eles bolaram aquele PowerPoint mal escrito? Sim, foram eles. E, na real, não é surpresa nenhuma, porque com o Bolsonaro esses militares têm 6 mil cargos civis, benefícios de todos os tipos, e por todos os tipos entenda aí Viagra, prótese peniana, por aí afora, né? Olha, como a gente já falou sobre o evento golpista num vídeo anterior, vamos ficar aqui com o básico do básico. O básico é sobre o que o Bolsonaro disse lá, porque a ideia aqui é a gente falar da reação do Tribunal Superior Eleitoral. O que o Bolsonaro falou lá? Contou, por exemplo, a história do hacker. Ah, a famosa história do hacker. Onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais. Obteve acesso aos milhares de código-fonte. Que teve acesso à senha de um ministro do TSE, bem como de outras autoridades. Várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra, o TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado. Tudo conversa mole, não caia nessa, tá? Primeiro, o sistema do TSE é uma coisa, as urnas eletrônicas são outras. O sistema do TSE está conectado à internet. As urnas eletrônicas, não. Elas formam um sistema fechado para a contagem e apuração dos votos. Então, mesmo que um hacker tenha acesso ao sistema do TSE, ele não tem acesso às urnas eletrônicas. Não adianta. Isso aí é mentira. Só que o Bolsonaro não está sozinho nessa mentira. Essa tendência de rejeitar o resultado da eleição, de contestar as urnas eletrônicas, isso começou lá com o Aécio Neves. Pois é, em 2014, lembra? Ele não aceitou o resultado da eleição, ficou chorando. Foi o primeiro a não aceitar o resultado da eleição no Brasil. E o Bolsonaro agora usa o que ele fez lá atrás. Olha lá a manchete que ele colocou para os embaixadores. PSDB concluiu em 2014 ser impossível fazer auditoria externa na urna. Só que aí, quando você vai ler as letrinhas pequenas, tá lá, ó. Apesar disso, o partido já manifestou oficialmente que considera as eleições de 2014 limpas e confia nas urnas eletrônicas. Pois é tanta mentira, mas tanta mentira, que a contradição se torna inevitável, a contradição aparece na tela do cara. E aí, o que você precisa se perguntar é, houve reação contra esse troço? As instituições se manifestaram contra esse absurdo que a gente viu na segunda-feira? Até se manifestaram, né? Até se manifestaram. O Tribunal Superior Eleitoral é o primeiro, tem a obrigação de falar alguma coisa. Ele é presidido hoje pelo Edson Fachin. O Edson Fachin é um ministro que fala assim em juridiquês, numa entonação, num ritmo que lembra assim um padre do século XIX celebrando uma missa. Não é lá muito empolgante, mas o principal tá lá. Ele fala, né? Narrativas falsas para promover um debate forçado. Debate esse que, como também sabemos, tem sido achatado por narrativas nocivas que tensionam o espaço social,
projetando uma teia de rumores descabidos que buscam, sem muito disfarce, diluir a própria República e a constitucionalidade. Vivemos um tempo intrincado, marcado pela naturalização do abuso da linguagem e pela falta de compromisso cívico, em que se deturpam sistematicamente fatos consolidados, em que se semeia a antidemocracia, pretensamente justificada por um estado de coisas inventado, ancorado em pseudo-representações de elementos que afrontam a toda evidência a seriedade do sistema da justiça e a alta integridade dos pleitos nacionais. Por enquanto, o guardião do nosso processo eleitoral é esse cara aí, o Edson Fachin. Durante a eleição isso muda. Quem vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral é o Alexandre de Moraes, aquele que os bolsonaristas odeiam. Mas por enquanto é o Fachin. O Fachin que está aí fazendo o que pode. Consta que ele já deixou de falar com o Ministério da Defesa. Não atende mais os caras, que são os caras que o Bolsonaro incumbiu de encher o saco do TSE, de ficar ali contestando as eleições. Olha só, a história do hacker que o Bolsonaro contou, você ouviu aí agora há pouco, o Fachin respondeu, né? O Bolsonaro mencionou que o hacker entrou no sistema e pegou o código-fonte das urnas. Tecnicamente, é tudo muito complicado, nem sempre o povo entende, mas aí o Fachin explica, né, que esse código-fonte que o hacker pegou, isso é público, pô. O acesso indevido, que é objeto de investigação, ocorrido em 2018, não representou qualquer risco à integridade das eleições presidenciais daquele ano, até porque o código-fonte dos programas utilizados naquela e em todas as eleições passa por sucessivas verificações e testes. E esse código, é necessário que se diga, a bem da verdade, é acessível a todo tempo aos partidos políticos, à OAB, à Polícia Federal e às outras entidades que participam no processo. E o que você vai ouvir agora é o momento assim mais enfático da fala do Fachin. Diz ele que basta. Mais grave ainda é envolver a política internacional e também as Forças Armadas nessa contaminação. Forças Armadas cujo papel relevante, constitucional, como instituições nacionais regulares e permanentes, ninguém pode negar. E são forças do Estado e não de um governo. Por isso, senhora presidente, é hora de dizer basta à desinformação. E é hora também de dizer basta ao populismo autoritário que coloca em xeque a conquista da Constituição de 1988. Ao que tudo indica, o próximo grande episódio da temporada golpista virá em 7 de setembro. A partir daí, a ideia é intensificar a violência política, levar o caos às ruas, para depois em outubro dizer, puxa vida, não dá para realizar a eleição. Isso já está avisado. Na política nacional, tem ex-aliado do Bolsonaro que confirma isso. De que no sentimento bolsonarista, doentio da família Bolsonaro, Kennedy, é para, diante de um quadro de profunda dificuldade no país, ou seja, violência e, lamentavelmente, mortes, se propor o adiamento das eleições no país. E isto também é um ato condenável, porque é uma ruptura do processo institucional, é uma ruptura do processo democrático e é uma afronta. Eu acho, então, que ele está jogando para propor o adiamento da eleição. E a chance disso ter sucesso? Só para ter claro. Pode ser. Eu não estou afirmando que será, mas é uma análise que eu faço, uma análise diante das circunstâncias e considerando a mente doentia do presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma pessoa com uma mente doentia não aceita a derrota. Aliás, ele já disse isso publicamente, inclusive, que não vai aceitar a derrota. O seu espelho é Donald Trump. E para terminar, a gente recorre aqui às palavras de Luiz Eduardo Soares,
antropólogo e cientista político. Até porque eu não conseguiria escrever nada mais preciso sobre esse momento do Brasil. Olha só, o golpe foi anunciado, ele escreve, foi anunciado oficialmente e para o mundo. A situação nunca foi tão grave. Nos Estados Unidos, Trump anunciou antecipadamente que não aceitaria o resultado das eleições se perdesse. Bolsonaro acaba de declarar que, se a legislação eleitoral em vigor for mantida, não haverá eleições. Falou na primeira pessoa do plural, se referindo também às Forças Armadas. Essa declaração de guerra ao Tribunal Superior Eleitoral, à lei e à Constituição ocorreu dentro do Palácio e com transmissão ao vivo diante dos embaixadores convocados. Se as instituições estivessem funcionando, Bolsonaro teria de ser deposto e preso. Isso não vai acontecer, o que demonstra que nós já não vivemos no Estado democrático de direito. Se a sociedade estivesse mobilizada e plenamente consciente do que está acontecendo, haveria greve geral e milhões de pessoas tomariam as ruas de todo o país. Não é o caso, desafortunadamente. Então, só nos resta mobilizar o que for possível. Reunir a oposição e as organizações da sociedade civil. Todas elas. As universidades têm de parar. Quem puder parar, tem de parar. Agora. Nem mais um passo atrás, ou o triunfo do golpe, já iminente, será certo e irreversível. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.